Olá, meus queridos irmãos e amigos. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje, comemorado, né, o segundo domingo de agosto, comemorado o Dia dos Pais. Dia dos Pais é todo dia, né? Mas é sempre bom que os filhos lembram da gente e a gente ganha presente, né? E olha, quer ver um presente que me deixa feliz? É quando eu ganho um livro e, em especial, uma Bíblia. E dessa feita, irmãos, olha, vou até abrir aqui para vocês verem, tá? Tá no plástico ainda. Ó, tá aqui no plástico, ó. Tá vendo? Não abri. Eu vou ter o prazer de abrir agora para vocês verem, tá? Eu vou tirar aqui o plástico, ó. Tá vendo? Não tem coisa melhor para quem ama livros, ama Bíblias, fazer isso, tirar o plástico, tá vendo? Olha, ó que coisa maravilhosa aí. É como se fosse o nascimento de um filho, irmãos. É brincadeira, uma coisa linda. Irmãos, e é uma caixinha, até vou guardar com muito carinho. É a Bíblia King James, 1611, com os estudos de Horman. Irmãos, é uma Bíblia espetacular, uma Bíblia muito grossa, né, e que tem muita tradição, muita coisa mesmo, tá? Tô tirando aqui da capinha, tá? Mas vou ler para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui minha lupa, né? Meu óculos, sem ele não dá para ler, tá? Mas o que essa Bíblia tem, além de ser uma Bíblia tradicionalíssima dentro da literatura cristã, bíblica, teológica, judaica, cristã, né? Porque tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Então, olha, são aqui, ó, 407 anos depois que a versão da Bíblia do rei James I foi terminada, ela ainda se classifica como uma versão bíblica mais lida e mais popular da nossa época. Olha a importância dessa Bíblia que eu ganhei hoje, irmãos. Ela se separa de outras traduções, é a mais próxima do Textus Receptus, que é o texto recebido, né? E do texto massorético, que é aquele texto da tradição judaica que colocou os sinais diacríticos, que são as conhecidas como as vogais, né? do alfabeto hebraico, né? Já que o alfabeto hebraico em si ele é só consonantal, só tem consoante. Então o texto massorético ele tem os sinais diacríticos, que são exatamente uma representação para a gente poder vocalizar as palavras como vogais, tá? E ao longo dos séculos mudou de forma profunda o curso da cultura e da história. Olha a importância que essa Bíblia que eu ganhei hoje, irmãos. Estou muito feliz, tá? De coração, louvo a Deus pela vida da minha filha. É uma bênção. A Bíblia King James 1611, com o estudo de Horman, homenageia a beleza e a majestade dessa maravilhosa tradução. Esta é a primeira verdadeira e única Bíblia King James 1611, de estudo disponível, totalmente colorida. Existem vários mapas, vários diagramas, coisas assim atinentes à arqueologia, né? As características do estudo são todas projetadas para colocar a ênfase onde devem estar, nas Escrituras, porque as Escrituras, elas são o maior tesouro que Deus deu à humanidade, é a palavra de Deus. Então, as Escrituras, elas são ímpares dentro da literatura produzida nessa humanidade, em todo o globo terrestre. Nada se compara às Escrituras sagradas, à Bíblia, como nós comumente conhecemos esse livro maravilhoso, o livro de Deus. A palavra escrita de Deus, clara e compreensível, né? Então, olha, tenha certeza de que a Bíblia King James Fiel 1611 é a mais completa Bíblia de estudo existente. Ela contém, veja só, projetos completos de páginas coloridas, mapas completos e gráficos, mapa de reconstrução das cidades, ou seja, aquelas cidades que nós lemos, principalmente lá no Antigo Testamento, né, no Tanar, a gente vai encontrar mapas reconstruindo como essas cidades eram, sabe? É uma coisa fantástica, porque você vai ter ideia de onde era, até mesmo as torres de vigilância dos guardas, as portas da cidade, as muralhas. Olha, irmãos, é uma coisa fenomenal, tá? Figuras e fotos de arqueologia bíblica, que a arqueologia é uma das ciências mais maravilhosas que tem, porque por meio da arqueologia o passado vem à tona no presente e descobre-se coisas
que as literaturas, e principalmente a Bíblia, ela lida muito com nomes, né, de reis, de cidades, e a arqueologia, ela tem demonstrado isso de uma forma maravilhosa e comprovado a fidedignidade das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe os arqueólogos honestos, não tendenciosos, que continuem esse belíssimo trabalho para a glória e a honra do nome do Senhor. Então, queridos, tem também figuras e fotos de arqueologia, cronologia dos livros da Bíblia, cronologia mundial e bíblica, ou seja, comparando com a cronologia mundial e a cronologia dos fatos que são narrados na Bíblia, né? Porque sabemos que quando nós estudamos a história, né, temos os períodos geológicos da história, como a geologia apresenta nos cadernos, né, nos livros, né? Eu tenho muitos livros aqui de conhecimento de saber, tem livro de geologia aqui também, muitos livros, 2 bons livros e mais ainda, né? Falando de geologia. Então, essa Bíblia, ela coloca, né, a cronologia da Bíblia com a cronologia mundial, assim, comparando, né, as duas, né? Extensas introduções de livros da Bíblia, como foi escrito, por quem foi escrito, em que data foi escrito, o motivo pelo qual foi escrito, o propósito do livro. Que coisa linda, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, é bom que a gente saiba o que nós estamos lendo. E essa Bíblia, ela traz essas introduções maravilhosas aos livros da Bíblia. Estudos bíblicos com detalhes dos versículos. Versículos assim de difícil interpretação, versículos que trazem alguma confusão interpretativa, que são mal interpretados. Ela vem tratando à luz do contexto da palavra, né, do contexto do texto original ali, do contexto da cultura, da configuração cultural. Então é glorioso, irmãos. Isso é muito bom porque põe a Bíblia no seu devido lugar, e o que muitas vezes isolamos para criar uma doutrina ou criar um conceito, perde-se completamente o efeito errado quando nós estudamos à luz do texto e do contexto, né? Porque o texto está inserido dentro de um contexto e dentro de um pós-contexto, ou seja, tem um contexto anterior, um contexto posterior. Então, o texto tem que ser encarado e lido desta forma. É por isso que a mensagem expositiva ela é tão importante para nós. Nos dias atuais, então, nem se fala, né? Referência bíblica, ou seja, referências de, por exemplo, de um versículo que vai estar semelhante ou citado em outro texto da Bíblia. Muito importante isso, né? Porque você vê a cadeia temática, né, da Bíblia, né? Estudos de palavras em hebraico e em grego, que são as línguas mais importantes, pode-se dizer assim, da palavra de Deus. Claro que tem o aramaico também, mas indubitavelmente o hebraico e o grego, eles são predominantemente de muita importância dentro da escrita da palavra de Deus, da Bíblia, né? Palavras de Deus, palavras de Jesus, do Espírito Santo, em vermelho. Ó que riqueza! Ensaio sobre questões práticas e teológicas, ou seja, estudos teológicos, para que nós possamos conhecer determinadas doutrinas tão importantes para a nossa fé. E artigos sobre a origem e a transmissão da Bíblia e muito mais coisas. Então, queridos, olha, tá aqui a Bíblia, King James 1611, tá? Uma Bíblia, por sinal, lindíssima, em preto, com a parte dela lateral aqui em marrom, e atrás temos aqui uma espada, né, representando a espada, que significa a própria palavra de Deus, que é descrita, né, como que uma espada de 2 gumes, né, uma espada bigúmia. E a Bíblia também, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala isso. Então tá aí, queridos, a minha opinião acerca desta Bíblia maravilhosa, e que eu tive o privilégio de hoje, no Dia dos Pais, ganhar de presente. Que Deus abençoe vocês, papais, e que vocês possam ter ganho algo também para abençoar a vida de vocês. Fiquem na paz de Cristo. Shalom, Ahim.